Então vamos lá. 1 Coríntios 13 fala assim, quero ler só o versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Então, pastor, o que tem a ver esse trecho com a oferta? Irmãos, tudo que a gente for fazer para Deus, né? Tudo que a gente fizer para Deus tem que ser com e por amor. É lógico, fé também, né? Até porque no final aqui desse capítulo 13 fala, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. A fé, ela tem que estar, porque não tem como diante de Deus a pessoa ter fé e não ter amor, ou ter amor e não ter fé. Essas coisas estão, nesse sentido que Paulo disse aos Coríntios, ligadas umas às outras. Amor, fé e esperança. Então, tem pessoa que às vezes não, tem pessoa que contribui com amor, pela fé, porque entende que Deus tem abençoado, e tem aquela pessoa que não contribui de jeito nenhum, tem o coração fechado. Então essa pessoa, ainda que ela venha contribuir, assim, se for sem amor, olha só, o texto é claro: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Então a pessoa tem que fazer as coisas para Deus com amor, porque senão não vai adiantar. E aqui Paulo, ele usa aquilo que nós chamamos de hipérbole, né? Que é uma linguagem exagerada, para falar realmente do que importa para Deus. É o amor, que nós amemos a Ele, amemos os irmãos e amemos aquilo que nós fizermos para Ele. Senão não vai adiantar nada, certo? Então que nós aprendamos isso, entendamos isso. Deus, ele não está preocupado com qualquer outra coisa. Se você analisar 1 Coríntios capítulo 13, Deus não está preocupado com qualquer outra coisa em primeiro lugar que não seja o amor, porque faltando o amor aqui, de acordo com o que Paulo disse aos Coríntios, falta tudo. Esse é um texto áureo e muito áureo, um dos mais áureos da Bíblia, talvez até o mais, né? Mas o que Paulo falou é mais áureo do que o que Jesus falou? Não, o que Paulo falou, ele falou sob a orientação de Cristo. Mas aqui ele escancara, esclarece a questão. A contribuição, como todo e qualquer ato, tem que ser a contribuição um ato de amor. É aquela pessoa que, desde quando, a partir do momento que ela recebe ali, ela tira a parte de Deus com amor, e faz isso com fé, amor, né? Entendendo que ela está cumprindo a palavra de Deus especial, que é um ato louvável diante de Deus, sendo feito por amor. Então que nós aprendamos isso, amém? Para Deus tudo tem que ser feito com amor, amém? Senhor nosso Deus e Pai, a todos que têm nos ajudado, que têm contribuído de uma forma ou de outra, meu Pai, eu os abençoo e agradeço, meu Pai, por cada irmão que tem ofertado, que tem colocado neste gasofilácio a contribuição, seja ela, meu Pai, qual for. Tem irmão que dá o dízimo, tem irmão que contribui,
Mas, como foi falado aqui, meu Pai, tem que ser feito esse ato com amor. E assim sendo, meu Pai, eu te agradeço e a todos abençoo. Aleluia. Que não falte para a igreja, nem para nenhum irmão que tenha nos ajudado. E aqueles que, meu Pai, não têm ajudado, porque não têm querido ou não têm priorizado, que eles possam, meu Pai, cada um fazer essa reflexão, segundo a Tua palavra. Às vezes a pessoa briga, meu Pai, por questão de estar certo ao dízimo ou não, contribuir ou não, mas na verdade a coisa é muito mais profunda, meu Pai. É um ato de amor. Paulo disse isso. Ó Deus e Pai, assim eu oro e os abençoo, agradecendo-te pela provisão do Senhor, por todas as santas provisões com as quais o Senhor tem, meu Pai, nos suprido. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amém.